Fala, galerinha! Tudo beleza com vocês? Aqui vos fala Luciano Borba. Vamos para mais uma aula sobre Microsoft Fabric, certo? Dessa vez vamos trazer aqui um conteúdo sobre Warehouse e Lakehouse, certo? Para tratar sobre a diferença entre eles. Para quem não conhece o Microsoft Fabric, certo? É uma plataforma de dados, certo? É extremamente excepcional. Vou procurar aqui, ó. Microsoft Fabric. É uma plataforma de dados completa, certo? Que um dos benefícios delas é trazer o impulso de IA e trazer o trabalho ponta a ponta em um único ambiente, que ele é chamado de One Lake, certo? E ele vai ter aqui várias ferramentas, certo? Mas sem enrolar muito, certo? Vamos focar aqui no que eu quero falar, que é a diferença entre o Warehouse e o Lakehouse. Quando a gente vai, eu estou aqui em Workspace de avaliação gratuita, certo? E quando a gente vai criar um novo item, a gente tem vários tipos de opções. Só que tem uma opção aqui, ó. Deixa eu ver, que eu acho que eu passei. Deixa eu ver, vamos lá procurar caderno, Datamart, evento, Lakehouse e Warehouse. O Lakehouse, ele diz, ó, armazene Big Data para limpeza, consultas, relatórios e compartilhamentos. No Warehouse, forneça insights estratégicos de várias fontes para todo o seu negócio. Quando tem um Lakehouse, ó, eu posso colocar o nome aqui e tal. A mesma coisa acontece quando eu vou criar um Warehouse, certo? Qual é a diferença entre os dois termos? Se você já trabalha com Fabric, provavelmente você já deve ter se perguntado sobre a diferença entre esses dois itens, certo? E a ideia hoje aqui é que eu traga para vocês uma breve explicação sobre isso. Eu não vou trazer nada mão na massa, certo? Só vou explicar aqui a diferença entre eles, certo? Botei aqui a telinha do Fabric para ela ser o ponto focal e não ser o meu rosto, já que eu prefiro que esteja na tela. O Lakehouse, certo? O Lakehouse, ele tem um conceito mais, digamos, de... A nomenclatura em si, ele vai trazer um conceito de Data Lake e Warehouse, certo? Permitindo essa flexibilidade. Por quê? No Fabric, o Lakehouse, ele vai poder ter tabelas, certo? Que já vou falar melhor sobre isso. Mas como ele também vai poder ter arquivos CSV, arquivos Spark, entre outros formatos de arquivos que você pode armazenar ele no Lakehouse, na camada de files, certo? Quando a gente cria um Lakehouse, ele vai ter duas camadas. Ele vai ter a camada... Deixa eu criar esse Warehouse aqui. Eu vou botar aqui o Warehouse teste. E vou criar um Warehouse aqui para já deixar pronto. Warehouse. E eu vou criar agora o Lakehouse. Lakehouse. LK Fabric. Testando. Agora que eu tenho criado, certo? Eu posso ver aqui, ó, que no Lakehouse, como eu vinha falando aqui, no Lakehouse eu tenho tables e files, onde eu posso carregar tabelas e posso carregar arquivos, certo? O ponto principal entre o Lakehouse, certo? Onde a gente pode estar carregando arquivos. Mas qual a principal diferença do Lakehouse? Primeiro, o Lakehouse, ele funciona, certo? Na abordagem aqui de notebooks, ó. Veja que a gente já pode aqui, ó, abrir um notebook, aqui, ó, um existente e um novo notebook. Ou a gente também pode obter dados através de carregamento de arquivos, através de pipeline de dados, fluxo de dados Gen 2, atalhos de dados, são chamados de shortcuts, ou fluxo de eventos. Não vamos focar muito nisso, eu vou falar sobre a diferença aqui, ó, que é o abrir o notebook aqui, bloco de anotações existentes, ou um novo notebook. Nada mais é do que o notebook de Spark, certo? Então, esse é o grande diferencial do Lakehouse, porque ele é voltado para trabalhar com Spark Notebooks, onde a gente pode utilizar o PySpark, pode utilizar o Python em si, pode utilizar a linguagem R, Scala e SQL. Eu prefiro estar atuando ali sempre entre o PySpark e sempre entre o Spark e SQL. Eu gosto de estar atuando nesses dois mundos, depende muito do que eu estiver fazendo. A principal característica do Lakehouse é que a gente vai poder trabalhar com estruturas complexas de dados. A gente vai poder trabalhar com aquele JSON, que a gente tem que explodir ele 1 milhão de vezes, porque é chato, certo? É de nos enlouquecer. JSON tem muito essa possibilidade, né? A gente também vai... Geralmente, quando a gente trabalha no Lakehouse,
a gente tem que voltar nosso trabalho para código baseado em metadados. No Lakehouse, geralmente, o formato nativo dessas tabelas é o formato Parquet, no formato Delta. O formato Delta em si, eu não vou detalhar tanto sobre ele, mas basicamente a gente vai poder fazer processos de ETL, processos de DLT, baseado em metadados, certo? Essas são formas de trabalhar com Delta, com Iceberg, entre outros, certo? Mas no Lakehouse em si, permite que a gente trabalhe com códigos Delta, certo? Com Spark voltados para códigos baseados em o que é chamado de metadata driven code, certo? Então, a gente pode utilizar tudo isso e utilizar o poder do processamento distribuído do Spark, que vai ser gerenciado pelo próprio Fabric, certo? Mas, no final, o que está rodando aqui é um drive de SQL Server voltado, adaptado para esse formato Delta, certo? Com Parquet. Quando a gente construir tabelas, essas tabelas vão ser construídas em formato Delta, em arquivos Parquet, certo? E tudo isso vai ser feito através de metadados, ok? A ideia aqui é conceitualizar, tá? Então, vamos trazer agora o conceito do Warehouse, certo? Vou voltar aqui para o meu Warehouse. Já no meu Warehouse, eu vou ter, obter dados, novo fluxo de dados, novo pipeline de dados. Já observem que obter dados tem outras opções, que aqui do lado também tem outras opções. Eu tenho esquemas, certo? E tenho security, que a gente aqui pode fazer as configurações. Aqui tem uma amostra de dados, como desenvolver, e por aí vai. Posso fazer uma consulta, posso fazer um modelo, ó, certo? Posso checar a atividade de consulta. Por quê? Qual é a diferença? O que é que o Warehouse faz? O Warehouse ele vai lembrar o nosso tradicional Data Warehouse. Ele basicamente é uma evolução, certo? Onde tudo aqui é mais otimizado não para o Spark, como o Lakehouse, e sim para o SQL. Mais em especial o SQL tão amado, tão sonhado e tão gostado, que é o TSQL, o Transact SQL, que é o SQL do SQL Server, certo? Digamos assim, a linguagem de programação do SQL Server, certo? E ele é muito poderoso. Tem muita gente que é muito poderoso em TSQL, certo? E construiu uma carreira em TSQL. Eu conheço diversos profissionais. Eu não sou um deles. Eu fui mais do SQL do Postgres, do MySQL ali. Brinquei um pouquinho com o PLSQL do Oracle, mas o meu foco hoje maior sempre foi o SQL do Postgres. Hoje eu atuo mais na linguagem Python e no SQL padrão, no SQL ANSI, certo? Mas o Warehouse, ele suporta muito bem os comandos DDL e os comandos DML, os comandos de configurações ali, de acesso, geralmente comandos que você vai usar no banco de dados relacional tradicional, e ele suporta aqui para você fazer todo esse controle, além de você poder, no Warehouse, utilizar procedures, certo? Para fazer seus processamentos de dados ali, certo? Mas no final, todas essas tabelas aqui também vão ser construídas, certo? Aqui não tem nenhuma, mas também vão ser construídas em cima de arquivos Parquet no formato Delta. A diferença prática entre os dois é o que é que você gosta de atuar, qual é a sua aptidão. Você tem mais aptidão para trabalhar com Spark? Então você pode ir para o Lakehouse. Você tem mais aptidão para trabalhar com SQL? Então você pode ir para o Warehouse, certo? Eles têm essa possibilidade, é uma possibilidade muito boa do Fabric, certo? No geral, a similaridade deles é que por baixo dos panos eles utilizam o mesmo drive, que é um drive de SQL Server. Quando a gente conecta no Power BI, por exemplo, dentro desses dois ambientes, a gente consegue ver esse driver a gente consegue perceber que no final é um drive do SQL Server. Eles trabalham, como eu já disse, em formato Parquet, em formato Delta Parquet, né? Todas as tabelas, em geral, estão em formato Delta Parquet, certo? O objetivo deles é o mesmo, é processar e armazenar dados para análise, certo? Eles têm uma estrutura visual parecida, mas tem suas diferenças, certo? E geralmente é comum, certo? Que eu já vejo em muitos projetos, dados serem disponibilizados no seu processo de tratamento no Lakehouse, certo? E no seu processo Gold ou Refined, para a camada final ali, para absorver no Warehouse, dentro do Warehouse, certo? Então é uma estrutura comum de você conseguir enxergar,
certo? Então, só para a gente ter um overview geral, o Lakehouse a gente vai utilizar Python, vai utilizar R, Scala e SQL. Já no Warehouse a gente vai usar Transact SQL. O processamento do Warehouse geralmente vai ser voltado mais para um processamento estruturado via procedures, via SQL, e o processamento do Lakehouse, geralmente a gente vai distribuir isso via Spark, certo? O Warehouse geralmente é melhor para BIs, relatórios, e o Lakehouse vai ser muito distinto, geralmente voltado para Big Data e estruturas complexas. Espero que com esse vídeo eu possa ter tirado a dúvida de vocês. Tem muita gente no mercado muito boa, que traz muito conteúdo sensacional sobre essas ferramentas, certo? E espero que eu possa ter ajudado vocês um pouquinho mais. A gente tem o Sidney Siqueira, tem o Alan, tem o Alisson, certo? Tem o Luiz Santana, tem muita gente boa que fala sobre esse conteúdo. Eu estou aqui só para tirar dúvidas que geralmente são dúvidas que eu tive no meu dia a dia, tá bom? Espero que eu tenha atendido a necessidade de vocês. Aquele abraço, tamo junto. Não esqueça de deixar seu like, sua curtida e até a próxima.